Olá pessoal, eu sou o Juan, tá? Falo aqui da Motorforte no filial Curitiba, Paraná, e a convite do comitê, né, de treinamento, né, dessa minha função, como é que eu faço aí no dia a dia, né, eu vou estar explicando aqui para vocês, tá? Eu trabalho na Motorforte já faz 4 anos, tá, que eu entrei na empresa. Comecei como estoquista, né? Passei ali para a área de faturamento e tudo mais. E já faz uns 2 anos e meio mais ou menos, que eu faço parte da garantia, devolução. Tem algumas coisas importantes, né, para comentar assim antes da gente começar a propriamente falar sobre, né, o procedimento e tudo mais, tá? Garantia e devolução, né, faz parte de um setor que se chama pós-vendas, né? O que seria o pós-vendas, né? É o que o próprio nome já diz, né? Tudo que vem depois da venda, né? Então, geralmente, na garantia da devolução é quando o cliente tem algum tipo de problema, né? Então, a gente vai estar lá para solucionar o problema do cliente, né? O momento da venda é muito importante, tá? Onde o vendedor realiza a tua venda, mas o pós-vendas é tão importante quanto, tá? Como o cliente é tratado nos problemas que ele tem, é o que na maioria das vezes, por muitos clientes, conta mais do que preço, né? O atendimento para a maioria dos clientes é o que conta mais, tá? Então, o atendimento do vendedor, né, claro, mas o atendimento também do pós-vendas, né? De quando o cliente tem algum tipo de problema, como que isso é solucionado, tá? Então vamos lá, né? Nesse treinamento aqui, tá, pessoal? Eu não consigo fazer assim. Existe muita coisa específica, né? Quem está exercendo essa função hoje em outras filiais sabe que muda alguns tipos de transação, algum tipo de entrada nesse tipo de coisa, assim, ele varia, sabe? Um botão de outro, uma transação de outra, um procedimento pequeno que você faz. Na parte de garantia, fornecedores às vezes mudam o procedimento que você vai ter que fazer. Então, ia ficar muito extenso de passar um passo a passo muito técnico de como fazer, né? Então, eu vou explicar, assim, como que é feito, assim, na questão de procedimento, como que eu faço o controle disso aí, né? E a parte mais técnica, se alguém tiver interesse ou tiver alguma dúvida de como procede, depois vocês podem me chamar, tá sem nenhum problema. Pode me ligar, me chamar no Skype a gente conversa tranquilamente e estou disposto a passar como faz, certo? Mas nessa parte aqui seria mais, digamos assim, uma parte de como proceder, como que controla isso aí para ficar, digamos assim, mais bem feito, mais controlado, certo? Seria mais focando nessa parte, não a parte tanto técnica, né? Mas vou mostrar algumas coisas assim mais técnicas também, tá? Então vamos começar pelas devoluções, né? O cliente realizou a compra, né? Se por algum motivo ele quiser devolver a peça, aí já engloba várias coisas, né? Questão de erro da Motorforte, né? Pode ter sido um erro de separação, um erro de venda do vendedor, tá? Ou até um pedido incorreto dele, tá? Acabou pedindo algum modelo errado, alguma medida errada, tá? Um erro do cliente dele, ou até alguma desistência mesmo. Às vezes compra uma peça e faz uma desistência, tá? O que a gente preza na questão de devolução, tá? Do setor específico de devolução, tá? Questão de prazo, certo? Que aí entra ali no primeiro passo que eu marquei, que seria a autorização, né? Se autorizar o cliente a fazer a devolução, né? Para a gente, tá? O que a gente está autorizado, o que a gente é ensinado, né? Olhar vários fatores para ver se a gente autoriza ou não essa devolução, né? E a Motorforte, tá? Por padrão, tá? Ela segue o padrão da lei, né? São 7 dias para devolução, tá? Então, a partir da data da compra do cliente, ele tem até 7 dias para devolver a peça para nós, tá? Como que funciona isso, né? Existem alguns clientes que, claro, a gente não vai querer perder um cliente por conta de uma devolução, né? Então entra muito a parte comercial. Então, questão de negociação comercial, aí não existe um prazo certo, né? Isso aí é tratado direto com o setor comercial,
que na verdade se chama mais uma questão de cortesia do que uma questão de procedimento em si de devolução, né? Então, assim, o cliente conversa, né? É questão mais de gestor comercial, não tem nem a ver com o vendedor, né? O vendedor também, em teoria, não teria essa autonomia, né, de autorizar esse tipo de coisa. Mas falando em contato com o gestor comercial da unidade, né? Se o gestor da unidade vê que é um cliente que compra bem, que não vale a pena correr o risco de perder o cliente por negar uma devolução, né? A gerente entra em contato com a gente e a gente acaba aceitando, né? Por questão de cortesia, tá? Não por questão de procedimento, tá? Então, vamos lá, né? Como que é feito em Curitiba isso aí, né? A questão da devolução, tá? Toda vez que o cliente precisa fazer uma devolução, tá? Os vendedores, geralmente os clientes falam com os vendedores, tá? Eles entram em contato com eles, tá? E aqui eles são instruídos a passar o cliente para mim, tá? Do setor. E como que a gente faz isso aí, tá? É passado esse formulário para o cliente, tá? Via e-mail, normalmente. Pode ser via Skype também, se o cliente preferir, tá? Mas normalmente é feito via e-mail por padrão. E o cliente é instruído, né? Inclusive, assim, para facilitar, eu tenho um bloco de notas no computador que, enfim, eu escrevo um texto, né? Para instruir o cliente, né? Então a gente vai ter um texto falando, né? Segue em anexo o protocolo de devolução, por favor, fazer o preenchimento, né? Tudo uma questão de instrução, tá? Para o cliente. E é passado isso aí para ele, tá? Então, isso aí chega para ele, tá? Ele precisa fazer o preenchimento desse protocolo, né? Pede algumas informações, motivo, alguns dados dele, alguns dados da compra, tá? E é por meio desse protocolo, tá, que a gente vai fazer a autorização, certo? Aqui entra uma questão, tá, que acontece bastante aqui em Curitiba, tá? Eu diria que assim 50% das devoluções aqui acaba acontecendo isso aqui, tá? Não sei como funcionaria nas outras unidades, mas aqui a gente tem muitos clientes, tá? Que seria cliente final, né? Mecânica, borracharia, até algumas retíficas também, tá? Que eles não têm acesso a computador, tá? Alguma mecânica que não tem acesso a computador, não consegue emitir nota. Então, assim, como que funciona nesse caso, né? A gente acaba vendendo para um cliente, não tem acesso a e-mail, não tem acesso a computador, a gente não vai negar uma devolução para ele, tá? Nesses casos em específico, o que acontece? É instruído ao vendedor passar isso para mim, tá? Que sou responsável, né? Eu vou olhar o prazo do mesmo jeito, tem que estar dentro do mesmo jeito, porém não é solicitado para ele fazer o preenchimento disso aqui, envia no e-mail por não ter condição, né? Então é instruído ele apenas a trazer no balcão, eu marco isso antes, né? Que para saber que isso aqui tá ok, né? Que o vendedor falou comigo, e isso é lançado no sistema sem essa folha de autorização, tá? Sem esse procedimento. Mas por padrão, tá? Para autopeças, esse tipo de cliente que tem a condição, tá? É pedido para fazer o preenchimento disso aqui e enviar isso aqui pra gente, tá? Então eles preenchem isso aqui no computador, tá? E envia pra gente novamente, tá? Chegando pra gente, o que a gente faz, tá? Eu prefiro, tá? Indico muito também vocês fazerem isso, a gente ganha um controle, não demora muito tempo e a gente consegue um controle muito bom, tá? Então aqui eu tenho um controle em planilha das devoluções. O que acontece? Quando o cliente me manda o protocolo, né, eu analiso o prazo, analiso o motivo, todas essas questões, certo? Então eu faço uma autorização para ele, tá? Esses códigos que estão aqui no canto esquerdo, tá? É um código de devolução que eu faço, tá? Então eu criei um padrão, né, MF Motor Forte, PR Paraná 2020, né, dev de devolução 172 ali, por exemplo, tá? Que é do cliente Stellar, tá? Então coloco a data de quando foi feita a autorização, isso aqui é muito importante, tá? Porque às vezes você autoriza uma devolução no dia 3/9, volta aqui, e o cliente acaba mandando no 3/10, tá? Então, assim, a gente autorizou dentro do prazo, mas o cliente acabou enviando, né, um mês depois, então não vai poder aceitar, tá? Como que foi feito o envio, a negociação, né, da devolução, isso aqui é importante para
né, se o cliente questionar alguma coisa, né, você ter gravado onde que foi conversado, tá? E-mail, ligação, Skype. Nome do cliente, motivo, né, de devolução do cliente, questão do frete, tá? Quando o frete é do cliente, quando o frete é da Motorforte que vai bancar. E nessa última, algumas observações gerais, assim, né? Passou do prazo, autorizado. Aqui, se fosse mais pro lado, ia estar escrito autorizado pelo gerente comercial, né? Então, aquele caso que eu comentei, né? Que foi feita uma cortesia e por isso que está sendo autorizado. Tá? Então, esse controle aqui, pessoal, é importante por quê, né? Você saber, né? Porque não tem como você lembrar de cabeça. É muito difícil lembrar de cabeça todos os clientes que você autorizou, né? Então, isso aqui é legal para você ter um controle. Às vezes alguém quer saber, por que o cliente tal devolveu? Né? Até você sair procurando, é mais fácil você abrir aqui e você já tem fácil, sabe? Então é bem interessante, eu recomendo bastante ter esse tipo de controle, tá? E esse tipo de controle também, né, serve para a questão da autorização. Como que funciona, né? Esse documento aqui é um documento que eu uso, tá? Eu tenho ele em Word e toda vez que o cliente quer devolver uma mercadoria, ele manda aquele protocolo preenchido, eu faço o preenchimento em planilha, tá? E essa aqui é a minha autorização, tá? Como que ela funciona? No sistema, se você rastrear a nota do cliente de compra e der operações devolver, ele vai puxar todos os dados, né? Então vai puxar o dado da peça, valor. Então isso aqui eu preencho à mão, tá, pessoal? Nome do cliente. O protocolo aqui, né, seria o protocolo que eu escrevi aqui, tá, no canto esquerdo. Então o protocolo que está aqui, colocado data, tudo certinho, data da autorização. E por que foi feito isso aqui, tá, pessoal? Por dois motivos. O primeiro motivo é para qualquer um conseguir receber as devoluções, tá? Qualquer pessoa da expedição, por exemplo, se você não está presente, tá? Com esse documento eles sabem que está autorizado, tá? Isso aqui é salvo em PDF, então não tem como fazer alteração. Então, para controle, tá? Para qualquer um conseguir receber a devolução, tá? E o segundo motivo também, pessoal, para a instrução do cliente. O que acontecia bastante, tá? O cliente recebia a autorização, né? Emitia a nota fiscal de devolução e mandar. Chegava aqui, a nota de devolução estava incorreta. Tá? Então, por que foi feito esse documento? Tá? Isso aqui é um espelho de como tem que ser a nota fiscal de devolução dele. Tá? Produto, CFOP da nota, quantidade, valores, tá? Valores do produto, valores da nota, o que tem que estar nos dados adicionais. Tá? Então aqui já tem toda uma instrução, tá? Falando que a nota tem que obrigatoriamente estar em conformidade com esse documento. E fala que se não tiver ok, né, se não tiver em conformidade, isso aqui vai ser recusado e mandado novamente. Então você está deixando o cliente ciente que se não tiver correto, isso aí vai retornar para ele. Tá? Fora isso, quando eu mando essa autorização para o cliente via e-mail, no e-mail também, que eu te falei, tenho no bloco de notas pronto um texto na qual dá todas as instruções, tá? Dá a instrução também do período de análise. O que seria esse período de análise, tá? É a questão de, até o próximo tópico que a gente vai falar, mas a questão de conferência da devolução, tá? Mais pra frente a gente fala específico disso. Então aqui já instrui tudo certinho o cliente, tá? Então o cliente não pode chegar e falar, mas eu não sabia, tá? Porque tá tudo dito, registrado, vai por e-mail. Então fica muito mais fácil se você precisar recusar alguma coisa, tá? Você falar que isso aqui já estava avisado, tá? Para o cliente. Pessoal, vamos para a parte de conferência agora, tá? Só voltando aqui rapidinho, enviando isso aqui para o cliente no e-mail já fala, tá? Que ele tem que imprimir esse documento, emitir a nota de devolução, tá? E encaminhar para a gente as peças, tá? É assim que a gente assina a nota e recebe depois, tá? Então vamos lá, na questão da conferência, tá? Como que funciona? Existe dois tipos de conferência, tá? No setor de devolução. Tá? Existe a questão da conferência fiscal, né? Que é a conferência da documentação, tá? Que seria o quê? Conferência da nota, né? Que nem eu comentei, a nota tem que estar em conformidade com o documento. Então, questão de valores, questão de CNPJ, que é muito importante, tá? Aqui acontecia, a gente usava um CNPJ antigo, alguns anos atrás, né? E os clientes, algumas vezes, não utilizavam o CNPJ certo, né? Que foi tirado na nota para eles, colocavam no CNPJ antigo. Então, a questão desse tipo de conferência CFOP, conferência de valores, tá? Tudo isso é feito na conferência fiscal, antes de você assinar a nota, tá?
Antes de assinar também você vê o prazo de chegada, né? Como eu disse, né? Às vezes você autoriza uma devolução no dia 3/9 e o cliente chega aqui no dia 3/10, tá? Então foi autorizada no prazo, mas chegou pra gente um mês depois, tá? Então já se exclui o prazo, tá? No e-mail, no documento é especificado que o prazo, né, é contado quando chega pra gente. Então, não é porque a gente autorizou que o cliente pode caminhar, né, quando ele bem quiser, né? Tem que estar dentro do prazo também, tá? Questão do frete, tá? A questão do frete é o seguinte, tá? A Motorforte, por padrão também, a não salvo os casos de cortesia, né, que daí é verificado com o comercial, a Motorforte só paga frete em questão de erro da Motorforte, tá? Algum erro de separação, algum erro de vendedor, de ter vendido incorreto, tá? Então, assim, até na autorização tem uma parte que fala, tá? Frete por conta, tá? Do emitente, tá? Ou conta da Motorforte. Então, se você colocou aqui frete por conta do cliente e ele mandou para nós, já é um motivo para recusa, tá? E se vem junto com a autorização, tá? É obrigatório estar com a autorização. Então, se qualquer coisa dessa chegar para você divergente, tá? Você tem o recomendado, tá? É fazer a recusa disso aqui, não assinar e receber, porque dependendo, quando você assina a nota é muito mais complicado você recusar isso aqui depois, tá? Então, o ideal seria fazer a recusa disso aqui, tá? E você recusa e manda de volta, tá? Isso aqui estando tudo ok, você vai assinar a nota e receber a mercadoria, tá? Após isso, vem a conferência física, né? Que é chamada de período de análise, tá? O que acontece no período de análise? Tá? Você vai conferir peça e embalagem, tá? As duas têm que estar em bom estado, tá? Questão da peça, é importante, né? A maioria das peças que a gente comercializa, tá? Ela vem com gravação. Então, se você vender uma peça Sintec para o cliente, verificar se ele não devolveu uma peça, né, não sei, tacal, sabe, no lugar, que comprou de outro fornecedor. Tá, pessoal, então conferência de marca, tá? Sempre tem que ter, o que tem que ser devolvido é o que está gravado ali, o que foi comercializado para o cliente, né? E a questão da embalagem também, tá? Isso aí eu vejo que, assim, no começo eu também cometia bastante esse erro, tá? Hoje eu vejo a importância, tá? Eu vejo que algumas vezes chega de transferência, assim como de Curitiba tem algumas também, que a embalagem da peça está bem deteriorada, sabe? Então às vezes a pessoa pensa, é só a embalagem, a peça tá boa. Pessoal, a gente perde muitas vendas por causa disso, tá? Queira ou não queira, se a gente vende uma peça para uma autopeça, para mecânico às vezes não, tá? Mas a gente não pode escolher para quem a gente vai vender a peça, tá? A gente tem que vender para quem quer comprar. Então, se a gente vende uma peça para uma autopeças, né? Guardar em estoque com a embalagem danificada, né? É bem complicado a gente fazer essa venda, tá? É difícil autopeças que aceita uma mercadoria com embalagem deteriorada, tá? Rasgada, muito suja, de graxa. Então, a embalagem é importante sim, tá? E é um quesito bacana para vocês verificar, para aceitar, tá? Como eu falei, no caso de recusa, quando você não assinou a nota, né? A recusa é feita assinando a nota atrás, né? Você escreve nota recusada por conta de valor incorreto, nota recusada por conta de CNPJ errado, né? Assina atrás da nota e envia de volta para o cliente, tá? Quando ele fizer a correção e ligar para a gente aceita novamente, tá? Na questão de recusa por peça, tá? É um pouquinho mais complicado porque a gente já recebeu, tá? Tanto que no documento a gente fala que tem um período para análise, tá? De até um dia. Então, eu estipulei esse prazo porque é um prazo que eu consigo, né? Em até um dia verificar. O que acontece? No caso de recusa, como que a gente faz? E-mail sempre, tá, pessoal? E-mail é uma ferramenta muito importante, tá? Então, eu crio um e-mail, tá? Com o título, né? Recusa, devolução e coloco o código da autorização, né? Que é aquele MFPR lá da planilha, tá? E no e-mail, né? Eu faço no e-mail, tá? Se vocês quiserem, eu passo o modelo. É um modelo mais padrão também, né? Que está explicando para o cliente por que foi recusado, né? Peça danificada, peça aplicada, embalagem deteriorada, né? Então a gente sempre utiliza o argumento que para devolução a peça tem que estar em condição de venda e nesse estado ela não está. Então é feita a recusa, né? É avisado ao cliente via e-mail que não vai ser aceito.
Eu costumo ligar também para o cliente, tá? Para ele não falar que não recebeu o e-mail. E a mercadoria não é lançada, certo? E é enviada para o cliente na próxima compra dele, para a gente não ter o custo de frete, tá? Questão de cliente e questão comercial também, tá, pessoal? O cliente pode querer falar com o comercial por não querer que isso aqui seja recusado. Aí já entra uma questão de cortesia novamente, tá? Às vezes uma bronzina de R$ 40, né? Um cliente que compra bem, a gente não vai acabar recusando, né? Então, questão de cortesia, visto direto com o comercial, é uma exceção a esse tipo de recusa, tá? Questão do lançamento, pessoal. Aqui entra mais aquela parte técnica que eu falei para vocês, né? Então aqui eu não vou abordar o passo a passo de como fazer o lançamento, tá? Vou só explicar um padrão que eu faço aqui, tá? Autorização tudo certo, tá, pessoal? Conferência ok, vai para a parte de lançamento, tá? No lançamento, o que eu utilizo por padrão, né? Quando você está lançando, tá? Existe uma determinada tela que você pode acrescentar alguma observação, tá? Eu costumo sempre escrever, né, adicionar lá, geralmente só vai escrito a qual nota ela é referente, né? Eu costumo adicionar o motivo da devolução, tá? Isso aqui é legal, pessoal, para, assim, mais questão de controle. Para que está vindo tanta devolução desse cliente? O que está acontecendo? O cliente pede muito errado, o vendedor está errando bastante, o que está acontecendo? Então, você não precisa necessariamente daquela planilha, tá? Você tem escrito na observação, quando a pessoa procura essa entrada aqui, ela consegue ler na observação, vai estar escrito motivo, 2 pontos, erro do vendedor, vai estar escrito lá. Então, eu, por padrão, costumo fazer isso, tá? O lançamento não tem muito segredo, tá? É só esse detalhe a mais que eu faço. A questão que eu falei muito mais técnica, eu não vou abordar aqui porque algumas evoluções têm transações diferentes, tem coisas diferentes no lançamento lá atrás. Então, se alguém tiver alguma dúvida, como eu disse, podem me chamar, mas não vai ser abordada aqui nesse treinamento em específico, tá? E aí a questão da armazenagem, pessoal, como que a gente faz aqui em Curitiba, né? Depois do lançamento, né, eu faço a impressão de um espelho, tá? Nota de entrada, Ctrl+I, tá? Um comando que vai fazer com que rastreie a peça, né? O item lá na aba estoque, com o saldo total e o saldo do item e o saldo total do estoque, na verdade, né? Então a pessoa que for guardar isso aqui, ela já faz até uma contagem para evitar algum possível erro, né? Então a pessoa já vai guardar a peça no estoque, ela já está marcando 3 no espelho, ela já vai lá e conta para ver se está certo, né? Vai que está faltando alguma coisa, já pega algum erro, né? Então é uma coisa simples que a pessoa vai fazendo, pode identificar algum erro de falta no estoque, tá? Essa é a questão da armazenagem. Só sobre devolução, tá? Seria mais isso aí, tá? Devolução, que eu te falei, o maior detalhe que a gente tem aqui em Curitiba, tá? É essa questão do cliente ser algum mecânico, tá? E não ter a possibilidade de fazer uma nota de devolução, não ter a possibilidade de ter acesso a um e-mail, tá? Para fazer essa autorização. Então, não ter uma impressora, sabe? Então, nesses casos em específico, tá? A gente não tem como bloquear o cliente de devolver, tá? Então, nesses casos em específico, a gente, por exemplo, né? A gente escreve na planilha lá, faz uma observação que o cliente não pode fazer, só para a gente saber que pode aceitar, né? E aceita a peça, tá? Faz a verificação normal se a peça está ok, tá? Mas nessa exceção a gente não faz esse procedimento, tá? Só, vamos para a parte de garantia agora, tá? A garantia é uma parte bem delicada, né? Quando o cliente tem algum problema com uma peça, houve alguma quebra, tá? Algum tipo de danificação, tá? É uma parte bem delicada porque o cliente, se não é cliente final, o dono do carro, é um mecânico que o cliente final tá na pressão dele, tá? Queira ou não queira, é o veículo de alguém, né? Veículo de algum trabalho, alguma coisa, então é complicado fazer garantia, tá? Em questão de carros, tá? É diferente de uma garantia de uma TV, de um celular, né? O veículo é o meio de locomoção, né? Então é bem complicado, tá? Uma parte bem delicada, tá? Bem mais que a devolução, tá? Porque às vezes engloba alguns valores assim bem altos, tá? Então, a garantia eu separei alguns passos, tá? Esses passos que estão aqui. A gente vai falar sobre eles, né? A importância deles, como que eu faço aqui, né? Em Curitiba, tá? Então, vamos lá, né? O primeiro passo da garantia é o contato do cliente, né? O que eu considero muito importante, tá?
Sempre ouvir, tá? Porque geralmente, a maioria das vezes que eu pego garantia, o cliente, se não for, né, uma autopeças, claro que daí não tem tanto isso, né? Mas na questão assim dos mecânicos, da retífica, até cliente final, assim, os clientes eles gostam muito de desabafar, né? Então, sempre ouvir, concordar com o cliente, falar que a gente vai fazer o possível, é sempre importante, tá, pessoal? Então, ouvir o cliente e fazer a instrução, tá? Nessa parte aqui é muito importante os prazos, tá? Queira ou não queira, assim, a Motor Forte, como que funciona os prazos da garantia da Motor Forte, né? Ela não tem um prazo específico, tá? A gente se utiliza dos prazos dos fornecedores, tá? Então, cada fornecedor tem um prazo de garantia, tá? Inclusive, eu tinha, acho que devo ter ainda, um documento, eu acabei gravando já, né? Mas eu tenho um documento com o fornecedor e o prazo que ele dá de garantia, tá? Então, principalmente nas garantias com laudo, né, com ressarcimento, é muito importante estar dentro do prazo, tá? Quando é só troca de peça, geralmente o fornecedor, a maioria dos nossos fornecedores já troca direto, então não é tão importante o prazo. Mas na questão com ressarcimento é muito importante, tá, pessoal? Então, o fornecedor dá 6 meses de garantia, felizmente, se o cliente passou disso aí, a gente não vai poder ajudar, tá? Salvo o caso que o cliente pede para, né? E aí a gente liga o fornecedor, vê se ele pode abrir uma exceção, tá? Mas é importante a gente ver isso antes, porque depois que o cliente enviou, se a fábrica negar por prazo, vai ficar bem complicado, sabe? Então a parte do contato é bem importante, tá, pessoal? Logo após isso vem a autorização, tá? Eu já reparei, né, que em São José, Porto Alegre, utiliza-se outro, né, tipo de documento, né, de protocolo. Aqui em Curitiba eu uso esse aqui, tá? Aqui alguns dados da compra do cliente, normalmente ele vai ter que preencher isso aqui. Motivo, né, da garantia, né, aqui nesse espaço que ele vai escrever qual que foi o problema que apresentou, questão de quilometragem, informação, tá? Aqui embaixo, solicitação de custo adicional se tiver, tá? Se houver algum tipo de ressarcimento. E aqui embaixo a assinatura, pessoal. Por que eu marquei a assinatura aqui? A assinatura é uma coisa bem importante, tá? Essa assinatura à mão do cliente, tá? Nome, a rúbrica, algum tipo de assinatura aqui nessa parte, tá? Já aconteceu, não foi uma vez só, foi mais de uma vez, tá? É difícil acontecer, mas já aconteceu, né? Do cliente preencher isso aqui pedindo só o valor da peça, a gente cedeu o valor da peça e depois ele ligar falando que tinha pedido um valor a mais, né? E depois quando a gente foi falar que não, ele falou, mas não foi eu que preenchi isso aí. Então, infelizmente tem algumas pessoas que fazem isso, né? Usa dessa má fé, então a assinatura, pessoal, eu não recebo nenhum tipo de garantia se não tiver com essa assinatura, tá? Se por acaso chega aqui sem assinatura, tá? Eu ligo pro cliente, eu falo, se você não assinar isso que me mandar, eu vou te retornar isso aí, tá? Então a assinatura é obrigatória, tá, pessoal? Eu recomendo muito, toda vez que tiver algum tipo de garantia com autorização desse tipo aqui, sempre pedir a assinatura do cliente, tá? O que acontece? Nessa autorização em si, eu peço para o cliente só preencher e me enviar junto com a nota, tá? Eu não peço para ele encaminhar antes para fazer a autorização, tá? No caso de garantia, ele só preenche isso aqui assim e manda junto com a nota, tá? Aqui embaixo algumas instruções de como tem que sair a nota, tudo certinho, tá? Depois vem a questão da conferência, tá? A mesma coisa que a devolução, tá? Você conferencia, né? Assim que chega, faz a verificação de se tá tudo ok, tá? No passo passado de autorização, recomendo também enviar e-mail, tá? Tem um modelinho pronto lá do e-mail que instrui o cliente totalmente como ele tem que fazer, então, para não ter desculpa, né, de enviar errado. Tá? Conferência fiscal, nota fiscal por padrão, a Motor Forte sempre pede nota de devolução, tá, pessoal? Alguns clientes são acostumados a mandar 5949, que é o código padrão de garantia, né? Por questão fiscal, a Motor Forte, por questão de frete, por questão de facilidade fiscalmente, tá? A Motor Forte paga as garantias em crédito, tá? O que acontece, pessoal? Se o cliente faz uma nota fiscal 5949, tá? Via fiscal contábil, obrigatoriamente a gente tem que retornar uma peça para ele, tá? No pagamento de garantia. Se o cliente faz uma nota fiscal de devolução, a gente tem a possibilidade de pagar isso aqui em crédito, não em peça, tá? Então, por questão de frete, e a maioria dos clientes preferem, tá? A gente adota por padrão nota de devolução para garantia, tá? A gente pede para diferenciar,
Tanto que nas instruções fala na observação colocar que é uma garantia, tá? Mas a nota em si, devolução, tá? Tem que vir obrigatoriamente com o laudo, tá? De garantia. Então a nota e o laudo junto, físico, tá? E se tiver ressarcimento, documento fiscal de custo, tá? A gente, em Curitiba, no começo, tá? Eu passei por uma situação bem complicada, tá? De enviar uma garantia para um fabricante. O cliente queria ressarcimento, só que ele não mandou nota fiscal da mão de obra, tá? Ele mandou um orçamento. E aí a fábrica se recusou a pagar por não ter nota fiscal. Então, o cliente depois falou que, né, eu não tinha avisado ele que precisava de nota fiscal. Então ficou uma situação bem complicada, sabe? Então toda vez, pessoal, peço nota fiscal, tá? Se o cliente não tiver de nenhum jeito como tirar nota fiscal, manda o orçamento, mas já deixa ciente por e-mail, já deixa ciente que assim, se a fábrica, se não tiver um fiscal, ela não tem a obrigatoriedade de, diante da lei, fazer o pagamento da garantia, tá? Se o cliente não tiver nota fiscal de mão de obra e ele quiser recorrer na justiça, ele não vai conseguir nada, tá? Porque ele não tem uma nota fiscal. Então, é muito importante o cliente emitir nota fiscal, tá? E sempre por e-mail, tá, pessoal? Documentando tudo, tá? Eu não tenho como fazer nota. Deixa ele sempre por e-mail, tá? Estamos encaminhando sem nota fiscal, não nos responsabilizamos, foi avisado. Isso que é muito importante caso o cliente questione, tá? E conferência física peças, né? No caso aqui a gente não liga para a embalagem, tá? Isso aqui não é importante, tá? O que eu recomendo é verificar a marcação da peça, tá? A maioria das peças que a gente trabalha, é muito difícil uma que não tenha, existe gravação do fornecedor, tá? Então, vai estar gravado na peça a marca, né, o logo da marca da peça, o código da peça. Então, sempre fazer verificação para ver se o que o cliente está enviando para a gente foi um produto que a gente vendeu para eles, tá? O que eu recomendo, alguns casos acontece de chegar peça para mim sem marcação, tá? Aconteceu isso, acho que na Devigile, ou mais recente, né? O que eu fiz? Tirei uma foto da peça, mandei para o fornecedor e perguntei simplesmente, essa peça se trata de uma peça da marca de vocês? Eles responderam que não, né? A gente recusou e eu enviei esse e-mail para o cliente, o fabricante negando, né? Então, verificar a marcação, porque depois que você envia para o fornecedor, pessoal, e depois você vai falar para o cliente que a peça não é a que a gente vendeu para o cliente, ele pode falar que a peça foi trocada para não pagar garantia, pode falar inúmeras coisas, né? Então, fazer isso antes, tá? Antes de lançar a peça, antes de encaminhar para o fornecedor, tá? Questão do lançamento. Pessoal, o lançamento, tá? Que nem eu falei, a mesma coisa da evolução, não vou entrar em parte muito técnica, tá? Porque existe alguns detalhes de transação, alguns detalhes lá no final. Então, se alguém tiver dúvida disso aqui, pode me perguntar, tá? Sem nenhum problema, pode me ligar, me mandar um Skype, tá? Mas como que funciona o padrão que eu faço aqui em Curitiba do lançamento, tá? Colocando tudo os códigos certinho, transação, na observação do lançamento, tá? Assim como na devolução eu marco um motivo, tá? Na observação de garantia eu apago tudo que tem e faço isso aqui, né? O que seria isso aqui? 3 asterístico, garantia, por que com os pontinhos, né? Garantia, se não tiver ressarcimento, garantia sem ressarcimento, fecha os 3 pontinhos, tá? E quando tem ressarcimento, 3 asterístico, né? Garantia com ressarcimento, RS sufrão, né? O valor do ressarcimento, fecha os 3 asterísticos, tá? Isso aqui é muito importante para o financeiro, tá, pessoal? Porque assim, a entrada de garantia é bem semelhante à de devolução. Então, para não haver nenhum tipo de erro de liberamento de crédito antes da data, tá? Isso aqui é o que diferencia, tá? É muito importante colocar em todas as garantias essa observação, tá? E a questão do controle, tá? Isso aqui eu acho muito importante, tá? Bem mais importante do que a planilha de devolução em si, tá? O que acontece, pessoal? Isso aqui, qualquer cliente que te ligue querendo saber de uma garantia, tá? Até alguém do setor comercial, tá? Já veio pedir para mim para saber da garantia de tal cliente. Isso aqui é um controle simples de fazer, tá? Isso aqui quando você preenche, você não perde nem 2 minutos preenchendo isso aqui, tá? E você dá um Ctrl L nessa planilha, você acha qualquer cliente, qualquer peça, o que aconteceu, ó, negada, aprovada, em andamento, tá? Eu coloco uns comentários aqui quando tem alguma ressalva, tá? Eu sempre coloco alguns comentários para estar lembrando.
Então, a documentação do cliente sempre é armazenada, em pasta, em papel, sempre armazenado, tá? Só que assim, até você procurar os papéis, achar, entendeu? Então isso aqui é muito mais prático. Você já tem tudo que você precisa aqui, tá? Data de retorno, o que aconteceu, você quer saber quando que o crédito dele foi dado, tá? Então você já tem aqui 8/7, tem que ser por essa data, tá? Então isso aqui é de suma importância, tá? Eu recomendo fortemente que todo mundo utilize um tipo de controle dessa de garantia, tá? Outra coisa que o que eu faço bastante em caso de garantia negada, né? Sempre salvo os laudos, então tem uma pasta que eu salvo, peço para as fábricas mandarem sempre em PDF o laudo para mim e fica tudo salvo com o nome do cliente, o número da nota de entrada dele e a marca da garantia, tá? Sambel, então para identificar o laudo dele. Às vezes o cliente liga querendo laudo e assim, pra gente não correr atrás de fabricante ou correr atrás do papel que a gente arquivou, né, já fica tudo salvo, tudo fácil para mandar para ele, tá? Pessoal, envio ao fabricante, tá? O que eu te falei, isso aqui tem a parte muito técnica, tá? Porque cada fornecedor tem um procedimento, algum detalhe na nota que tem que ser diferente, algum procedimento de fazer o protocolo deles, né? O preenchimento deles. Então, o que eu recomendo é, se você não sabe como fazer, tá? Não decorou, é a primeira vez que está fazendo, sempre consultar o fornecedor, tá? Ligar para eles, falar, me passa o procedimento de garantia, faz tudo certinho, tá? Para não correr o risco de recusar e enviar de volta. Garantia, pessoal, a gente tem um prazo para retorno, tá? Por lei, a gente tem que retornar o cliente em 30 dias, tá? Após ele ter enviado para a gente. Então, quanto mais ágil for esse envio, emissão da nota, tá? Mais dentro do prazo isso vai ficar, tá? Então, você enviar para o fornecedor errado e ele recusar e te mandar de volta, isso aí dá um atraso de, no mínimo, uma semana, tá? Pode levar mais que isso, dependendo da transportadora. Então, fazer tudo bem certinho para não correr esse risco, tá? Processo de autorização, consultar fornecedor também, tá? Emissão de nota, autorização deles, tá? E frete, tá? Alguns fornecedores exigem que você mande com frete pago, tá? A gente paga o frete e manda para eles. Outros exigem que eles pagam o frete. Então, sempre consultar também, porque isso aí pode gerar uma recusa do fornecedor, tá? A questão do frete. Pessoal, até marquei importante aqui, tá? Isso aqui é uma questão de controle. Quando você está emitindo uma nota fiscal de garantia por fornecedor, você tem a possibilidade de colocar dados adicionais, tá? Na nota. E em todas as notas eu coloco, tá? Garantia sem ressarcimento, ou, né, no caso dessa aqui, garantia com ressarcimento de R$ 1.604,74. Tá? Por que isso aqui é importante? Dois motivos, tá? O primeiro é para você saber, né? Você olha a face aqui, se essa garantia é só uma troca de peça ou se é uma garantia que tem algum valor adicional. E também controle de fornecedor, tá? Tudo isso aqui que eu fui fazendo, pessoal, é porque eu acabei sofrendo antes, tá? Então, o que aconteceu? Existiu uma vez que eu mandei uma garantia para um fornecedor e ele falou para mim que eu não tinha avisado que tinha ressarcimento, tá? Então, mediante essa situação, qual foi a solução que eu achei? Sempre gravar em e-mail possível, né? E colocar na observação da nota, tá? Aqui não tem o que ele falar que não foi dito, tá? Tá gravado na nota. Então, tudo você se garante de possíveis, né, situações com cliente e fornecedor, tá? Vamos lá, então. E daí tem a parte de retorno, né, pessoal? O retorno da garantia, existem 3 tipos de retorno, né? O retorno negado, tá? O retorno procedente e o retorno negado cortesia, né, digamos assim. Tá? O retorno que a gente sempre quer dar para o cliente é o retorno procedente, né? Que a garantia dele deu ok, que a gente vai fazer o pagamento para ele, tá? Dentro dessa garantia procedente, tá? Existe a questão da negociação, tá? Alguns fornecedores, o cliente pede, né, vamos supor, R$ 1.600, tá? De ressarcimento. Às vezes o fabricante fala, não, a gente só se dispõe a pagar 1.200, tá? Em depósito, em crédito, daí varia de fornecedor, né? O que acontece nessa parte de negociação, pessoal? Por isso que eu até anotei embaixo aqui, tá? O uso do e-mail. Nessa parte aqui ele é essencial, tá? Então, vamos fazer uma negociação com o cliente? Vou ligar para o cliente. O fornecedor ofereceu tal, tal, tal. Se você aceitar, a gente fecha, tá? O cliente, eu aceito.
Tá? O que acontece? Por padrão, o que eu faço, tá? É sempre enviado um e-mail para o cliente, tá? Registrando isso aí, tá? A tua garantia tal, referente à tua nota tal, retornou do fornecedor precedente, o mesmo ofereceu 1.200, tá? Retorna esse e-mail para validar a garantia, sempre pedindo o retorno do cliente. Então, o cliente responde o e-mail, tá? Falando que aceita, e apenas nesse momento que você vai liberar a garantia para o cliente, tá? Você tem uma prova, tá? No título do e-mail você vai colocar um jeito de você se identificar. Então você tem uma garantia, né? Digamos assim, que o cliente aceitou esse valor, tá? Então fica tudo documentado. Tá? No questão da garantia negada, pessoal, o que a gente faz aqui em Curitiba, tá? Todas as garantias que chegam negadas para mim, tá? É levado pro setor comercial, tá? A gerência comercial. E o que é conversado lá, tá? Lá eles avaliam mediante compra do cliente, tipo do cliente, tá? Se a gente nega realmente essa garantia para o cliente, envia a peça, né, quebrada e o laudo, ou se a gente faz uma cortesia, tá? No caso de negado, você manda um e-mail para o cliente, manda o laudo, a próxima peça vai na tua próxima compra, tá? E envia de volta para ele, tá? Tem toda a questão técnica ali de fazer uma nota de retorno, que nem eu falei. Isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente explica depois, tá? Só entrar em contato. Mas a questão assim de como proceder, e-mail negando com o laudo, tá? E a gente sempre manda a peça, ou o cliente vem retirar, né, a peça negada com laudo, ou na próxima compra dele a gente manda junto, tá? Nunca a gente vai mandar pagando frete de garantia negada, tá? E questão de cortesia, né? O mesmo e-mail, peça foi negada, manda o laudo, só que faz uma ressalva falando que em contato com o setor comercial, pelo bom relacionamento com o cliente, tem todo um modelo de e-mail, tá? Isso aí eu tenho tudo pronto. Isso aqui vai ser liberado para vocês, tá? Mesmo negado pela fábrica, a gente está abrindo uma cortesia para você, tá? Pessoal, o que é sempre muito importante, tá? Contato com o financeiro, atualização de título, tá? Toda vez que eu recebo uma garantia, retorno, né? Seja procedente, seja negado, cortesia, negociação, a responsável pelo financeiro aqui em Curitiba tá a Yasmin. Então eu sempre tenho um contato com ela no Skype, até para ficar gravado. Eu sempre passo para ela, cliente tal, retorno procedente, pode liberar o título. Cliente tal, retorno negado, excluir, abater título na nota de retorno tal. Então sempre tenho contato de todas as garantias, tá? E além desse contato, atualização de título, né? O que seria essa atualização de título? Lá atrás, né, quando você colocou essa observação aqui, 3 estrelinhas, garantia com ressarcimento, garantia sem ressarcimento, a atualização de título é contas a pagar e você vai atualizar isso aqui, né? Você vai, antes de fechar os asterísticos, vai colocar negada, liberada, né? E a data que aconteceu esse aí, tá? Então você atualiza isso aqui juntamente com a sua planilha, tá? Para você ter tudo gravado. E aí encerra a questão do contato com o financeiro, tá? E o e-mail sempre, tá, pessoal? O e-mail é uma questão assim, muito importante, tá? Principalmente na questão de garantia. Se o cliente rebateu alguma coisa com você, você tem isso aqui documentado, tá? Você tem isso aqui tudo bem certinho, gravado, tá? Então não corre o risco de uma situação chata com o cliente, né? Porque você nunca vai querer ser grosso com o cliente. Então, se o cliente estiver discordando do que você está falando, você fala, mas olha, aquele dia a gente conversou, né? Eu tenho um e-mail, né? Sempre falando de uma forma bacana com o cliente, tá? Porque nessas horas, às vezes, uma garantia negada, o cliente pode estar muito puto, né? Porque caiu no prejuízo, tá? Muito, assim, alterado, né? Então, sempre falando, né? De forma, entendendo o lado dele também, tá? Porque não é complicado receber esse tipo de coisa. E da melhor forma possível sempre, tá, pessoal? Às vezes, assim, já aconteceu alguns casos aí comigo, né, de mesmo uma garantia negada, o cliente agradecer pela atenção que eu tentei dar, pelo contato com a fábrica, pelo retorno. Então, algumas vezes, mesmo negando uma garantia para um cliente, a forma que você trata ele, tá, ele já é outra coisa para ele, tá? Que nem eu falei, muitas das vezes o atendimento supera qualquer tipo de coisa, tá? Então, o que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Isso aqui, na verdade, é um extra, né? Não tem a ver com devolução em garantia, tá?
tem a ver, né, indiretamente, tá? Que é o atendimento ao cliente, tá, pessoal? Igual eu falei no começo, tá? O impacto do pós-vendas é muito grande, tá? O, já ouvi alguns clientes falando, mas eu só recebo atenção quando querem me vender, quando eu tenho algum problema. Pessoal, isso aqui não pode acontecer, tá? Sempre tentando dar um melhor no atendimento, tá? Tratar o cliente bem, certo? Tratar o cliente bem também não é ficar abrindo regalia, tá? Às vezes é o que eu coloquei aqui, não é o que você fala, é como você fala, né? Então, você vai recusar uma devolução para um cliente, tá? Você não precisa ser grosso com o cliente, né? Fala, cara, a gente não pode aceitar essa peça, a peça foi aplicada. Tá? O cliente às vezes, mas como que não pode aceitar? Eu só encaixei, não rodou. Tá? Você não precisa ser grosso com o cliente. Fala, não, mas não dá para aceitar, tá? Você argumenta com o cliente, você fala, o que acontece? Isso aqui a gente vai vender para outros clientes, eles podem olhar isso aqui e não vai querer comprar da gente. Tá? A gente tenta vender uma peça em perfeito estado, assim como para você, como para outros clientes. Então a peça precisa estar em perfeito estado, porque senão o cliente acha que foi usada. Então o cliente acaba entendendo, sabe? O que a gente passa aqui, a gente não está tentando ser ruim, né? Só que a gente não pode aceitar uma peça que a gente não vai conseguir vender, né? Mesma coisa da garantia. Você não vai. Às vezes o cliente fala, putz, mas eu achei que eu estava certo, isso aqui não tem como acontecer. Você escuta o cliente, fala, é complicado, mas a fábrica tem um laudo. O cliente acaba entendendo, entendeu? Sabe que não é culpa necessariamente da gente querer barrar isso aí, tá? Então tudo isso aí é saber a importância do cliente, tá, pessoal? O cliente suma importância, tá? Que nem eu falo, tem uma diferença você atender bem o cliente do que você abrir exceção para ele, acabar passando por cima de alguns procedimentos, tá? Tem diferença, tá? Então, sempre de uma maneira legal, bacana com o cliente, mas sem, tipo, digamos assim, folgar muitas as regras, né? Então, o que acontece? Às vezes uma devolução negada, conversa com o teu vendedor, certo? Às vezes acontece aqui direto, né? A questão do frete, né? Mas eu vou ter que levar a peça aí, foi um erro do vendedor, tá? Que a gente sempre fala, me manda aqui, depois você dá uma conversada com o teu vendedor, às vezes ele consegue um frete cortesia no teu próximo pedido, tá? É que o comercial que negocia esse tipo de coisa, tá? Não é a gente, tá? A gente só tá aqui para fazer o procedimento, autorizar, receber, tá? Mas questão de cortesia, esse tipo de coisa é tudo comercial, tá, pessoal? Então, sempre instruindo a passar para o vendedor, porque o vendedor tem esse poder, tá? De falar com o gerente, conseguir uma coisa para o cliente. A gente explica para o cliente que a gente só está ali para realizar o procedimento, que as regras da empresa é daquela forma. Então, a maioria dos clientes acaba entendendo, tá? Pessoal, então isso aí foi mais ou menos, tá? Como que eu acabo procedendo aqui em Curitiba, tá? Na questão de devolução em garantia, tá? Às vezes eu deixei passar alguma coisinha, mas acho que o principal foi falado, como é que funciona, tá? Volto a ressaltar a importância do e-mail, tá, pessoal? O e-mail, depois que eu comecei a usar, documentar tudo no e-mail, acabou as dores de cabeça. Acabou, tá? Então, é muito importante, tá? Você não precisa ficar digitando toda hora. Se você quiser, eu passo meu modelo, vocês criam um modelo de vocês. E pessoal, acaba as dores de cabeça, tá? Tudo documentado, tudo ali certinho. Tá uma garantia sua, tá? Que você fez o procedimento correto, tá? Às vezes você é questionado de que você não fez do jeito que tinha que ser, você tem tudo documentado, tá tudo certinho. Então, isso aí foi como procede aqui em Curitiba, né? A questão das garantias e devoluções, tá? Eu espero que de alguma forma ajude vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me ligar aqui, tá? Em Curitiba, podem me mandar um Skype se vocês preferirem. Estou sempre à disposição de ajudar, tá? Às vezes está numa correria ali, mas a gente fala, amanhã eu te ligo, ou no dia liga, a gente marca um dia e a gente conversa com calma, tá? E se tiver dúvida também da parte técnica, podem me ligar sem nenhum problema, que tudo vai ser explicado para vocês, tá? Espero que tenha ajudado. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês e até breve.